sequência à sessão solene em comemoração ao Dia da Consciência Negra, convidamos a palestrante Célia Moraes, sacerdotisa, educadora, ativista social e fomentadora cultural, para falar sobre o tema política e religião. Gente, a todos vocês, boa noite. Eu agradeço o convite do vereador, o presidente hoje dessa sessão, por me permitir estar aqui num dia tão expressivo para nós negros, nessa Câmara, que é a casa do povo, que é o abrigo do povo, falar das nossas dores e também das nossas conquistas. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E a todos vocês, boa noite. Professora, como todos, você foi excelente. Realmente é uma educadora. Muito obrigado por você existir. Meus irmãos, depois dessa explanação maravilhosa dessa professora, eu estou pensando assim, olha, como é que eu vou falar sobre política e religião? Não, minha cabeça já deu milhões de voltas, e eu vou, com muita humildade, a minha ancestralidade, tomando a bênção aos meus mais velhos, que me inspirem. E, ao mesmo tempo, para que saia para vocês mais novos uma pauta de conhecimento, de amor e de luta. Política e religião é muito difícil. Desde que o ser humano se concebeu, tá, como gente, a política faz parte. E a religião também. A partir do momento em que ele não conseguia entender aqueles fenômenos, né, que existiam na natureza, ele não conseguia entender aquele raio, aquele fogo que saía lá da pedra no momento de tempestade, então mexia com o seu interior. Estava aí um rudimento de religiosidade. Isso foi crescendo, e tornou-se o quê, meus irmãos? Uma fonte opressora. Tão opressora que a gente diz assim, né, que a religião é o ópio do povo. Não é? Dá o pão e circo e a religião. Vamos, né, louvar e a gente esquece das questões que realmente precisamos trabalhar. E sempre foi assim. Olha, os reis eram coroados através do clero. Esse mesmo clero que fez com que toda uma sociedade reconhecesse o negro como um animal, que ele não tinha alma. Não foi assim, professor? Nós não tínhamos alma. Então, meu povo, olha, o tanto que foi feito de mal para nós, quando aquele escravo reprodutor, né, tinha que se deitar com a própria filha para aumentar a mão de obra do Senhor. Então, a gente tem que pensar nisso, sim, para doer hoje, e a gente achar e ter a certeza de que o 20 de novembro não é um oba-oba. Ele não é só 10 minutos. Esse 10 minutos, conforme o vice-prefeito colocou muito bem, ele tem que ser usado nas escolas, porque nós acreditamos que a transformação começa na escola. É lá com os pequenos que a gente tem que plantar essa semente da autoestima, porque foi tão colocado que nós não éramos gente, que isso até hoje reverbera em nós, com essas crenças limitantes de que não podemos, isso não é para mim, isso não é para minha família. Naquele ditadozinho que antigamente se usava muito, né? Ah, meu filho, não vai não, não vai para lá não vai buscar outras coisas não, fica aqui mesmo, antes pingar do que secar. Isso tudo são crenças limitantes que foram muito direcionadas para nós negros. E desconstruir isso é muito difícil. A partir do momento em que temos uma sociedade que ela não nos dá embasamento. Temos leis? Temos sim. Não precisamos de mais leis, não. Agora, como que se faz para que essas leis sejam cumpridas realmente? Se as que temos aí não são cumpridas, sempre tem um jeitinho, daquele famoso jeitinho brasileiro de empurrar para debaixo do tapete, põe para de trás da cadeira, e aí vai ficando tudo como dantes no quartel de Abrantes. Então, nós precisamos, sim, de momentos como esse, na casa do povo, onde a gente começa a ter consciência da nossa valia, consciência de que não somos mais que ninguém, mas também não somos menos. E que, sim, o sistema de cota é uma reparação por 300 anos de escravismo, aonde não tínhamos voz nem vez.
E hoje ela veio para nos garantir esse direito. E esse direito nós não vamos abrir mais mão. Onde nós aprendemos a fazer os movimentos, a nos unir em movimentos, foi para trazer essa melhoria para todos nós. Há muito tempo, eu sempre fui muito olhada de maneira atravessada, porque tinha-se uma crença que religião e política não combinam, não dá para conversar. Dá sim, claro que dá. Claro que dá. Quando nós estamos nos nossos templos, nos nossos terreiros, nas nossas igrejas, nós não estamos num movimento político? Uma mulher, quando está grávida, aquele feto que está lá dentro está fazendo movimento político. Que ela tem aquele enjoo daqueles 3 primeiros meses. Isso tudo é o quê? Não é o organismo dela querendo expulsar aquele desconhecido? E depois disso não passa e não fica tudo bem até que nasce aquela criança maravilhosa? Então, isso é política. Então, a gente faz política desde antes de nascer. E a gente não tem que ter vergonha de fazer política, não. Dentro dos terreiros tem que ter política, sim. Temos que ter representantes. No meu terreiro, nós falamos sobre religião, sobre política, sobre tudo. Nós não temos partido, mas temos que falar sobre política, sim. É nossa obrigação dos mais velhos esclarecer os mais novos. Porque na nossa religião não tem dogma, nós não temos um livro para nos nortear. A nossa sabedoria vem dos nossos ancestrais. De cada itã falado sobre o orixá, sobre o inquice, sobre os voduns, sim, uma sabedoria para cada um de nós. Tá aí o jongo. Cada cantiga de jongo, ela representa uma coisa. Ela representa uma ação. Ela repreende, ela louva, ela elogia. Então, a nossa oralidade, ela é profunda. E isso que nos manteve de pé até hoje. Porque com isso nós somos resistência. Então, meu povo, quando o rufar dos tambores acontece, é para bater na nossa veia e dizer, olha, estou vivo por isso. Porque, olha, 300 anos de escravidão, sem possibilidade nenhuma. O que é isso que nos fez resistir até hoje? E permitir que eu, uma negra, mãe de santo, esteja aqui na casa do povo para falar com todos vocês. É o barulho do meu tambor. É lá que eu busco força. É lá que eu me alimento a cada dia para falar para os meus. Tá? Vamos louvar os nossos orixás, sim. Vamos respeitar, porque nós respeitamos todas as religiões. Então, quando nos demonizam, nós temos que bater o pé e dizer assim, não, não é assim, não. Não é assim. Você não tem que me tolerar, não. Não preciso disso. Você tem a obrigação de me respeitar, assim como eu o respeito. Então, meus irmãos, religião e política combinam, elas se falam, sim, elas têm afinidade. Claro, cada condutor, cada religioso, vai levar da maneira que ele acha melhor, não é isso? Então, nós temos o mau-caratismo, que é próprio do ser humano, e não das religiões. Então, cabe a cada um de nós abrir o nosso senso crítico, fazer as avaliações e seguir o que fala o nosso coração. Eu digo para vocês, com pureza d'alma, eu aprendi a ser um ser humano melhor um pouquinho dentro da religião que eu abracei, dentro desses orixás que me acalentam, aonde eu não podia entrar numa igreja pela porta da frente, tinha o orixá para me acalentar lá no cantinho da senzala, sabe? Eu tinha os cânticos que adoçavam a minha noite para que no outro dia eu pudesse levantar cedo e buscar riqueza para o meu Senhor. Então, hoje, quando a gente vê que os privilégios que esse Senhor fez questão de garantir estão ruindo, estão caindo, porque a nossa consciência está se colocando a cada dia mais, a gente vê aí que, olha, isso ia eclodir, sim, no que a gente está vendo aí hoje, nessa violência descabida, nessa cultura de ódio. Isso representa o quê, meus irmãos? São os privilégios sendo ruídos. Por quê? Porque todo um povo está acordando e buscando a sua parte que te cabe, está buscando o seu espaço nesse latifúndio, que é nosso, que é nosso. A partir do momento em que temos uma arma maravilhosa, que não foi buscada no mundo árabe, não. A nossa arma aqui
que aquele nosso título eleitoral é essa arma que nos dá o direito de fazer a transformação e de mudar. Nós precisamos, sim, de ter mais vereadores negros, deputados, senadores, desembargadores. E por que não, presidente? E por que não? Precisamos acreditar. Precisamos saber que os nossos orixás nos dão força e caminho, e que nós vamos buscar, através do nosso estudo nas cotas, buscando dentro das escolas iniciantes ali, sabe? Trabalhar aquelas crianças, porque uma criança bem trabalhada, ela não odeia, ela ama e respeita o outro. Eu tive, há 2 semanas atrás, uma ação que eu achei assim, maravilhosa, de uma criança. Eu estava sentada numa padaria para tomar um café, um menininho de uns 6 anos, mais ou menos, branquinho, sentou do meu lado e falou assim, como é que é o seu nome? Eu me chamo Célia. O meu nome é Davi. Posso sentar com você? Pode. O Davi sentou comigo e conversou comigo mais ou menos uns 5 minutos. E a mãe dele olhando. Depois chegou o lanche dele lá, ele foi lanchar e tal. Quando eu me levantei, que falei com a mãe, está vendo, mãe? Isso é exemplo de educação. Que Nelson Mandela sempre disse que a criança, assim como ela é ensinada a odiar, ela também pode ser ensinada a amar. E aquela criança, naquele momento, foi um exemplo disso. Se aquela criança chegou perto de mim, uma mulher negra, mais velha, não é? Porque tem a história do velho do saco, para também nos diminuir, não é isso? Então, chegou ali perto de mim, sentou comigo assim, com uma naturalidade tão grande, sabe que ele está aprendendo isso em casa. É sinal que em casa não tem conversinhas paralelas daquelas que é brincadeira, mas que magoam, que doem, porque faz parte da gente. Então, aquilo ali para mim foi um exemplo, gente, que eu falei, é por aí que nós temos que seguir. Parabenizei a mãe da criança pela educação primorosa e disse para ela, olha, é pelo fruto que se conhece a árvore. Parabéns, mãe. E isso também, meu povo, aqueles mais velhos lá, que ensinaram a que nos odiassem, o fruto dele está aí hoje, matando, incendiando, matando o índio, tá? Acabando com a nossa juventude negra, estrupando nossas mulheres. Então, cada dia, vocês vejam como a necessidade da gente fazer essa transformação, mas transformação de fato, transformação de verdade. Quando eu digo para o meu povo lá no meu terreiro assim, olha, você votou em quem? Fulano. Você tem observado o que ele tem feito na Câmara? Não. Então, você está assinando um cheque em branco. Porque a gente não é assim, gente. A gente tem que votar, mas tem que saber o que está fazendo. Temos que encher, sim, a Câmara dos Vereadores, não é? A leste, tem, sim, tem sessão solene aberta, a gente tem que estar lá para a gente saber direitinho. Porque esse quadro ali, ó, esse quadro é uma verdade. É ali que a gente começa a conhecer, né, os nossos representantes. E eu conclamo, sim, ao povo negro, a cada dia que a gente tenha esse senso crítico mais apurado. E não é vergonha, não. Porque na época da campanha, todo mundo é visto, não é isso? Todos os tambores podem rufar, não é isso? Quando passa, depedram nossas casas, acabam com os nossos terreiros. Vamos botar sentido nisso, meu povo. Religião e política combinam sim. Religião e política é a base do poder. Quando eu digo poder, não é esse poder ganancioso que nós, infelizmente, vivemos até hoje, não. Mas é aquele poder de poder assinar ali, botar aquela caneta ali, para fazer políticas que contemplem a todos. Branco, preto, amarelo, cor de abóbora, que contemple a todos. Salvaguardando, sim, as diferenças às quais nós fomos relegados durante muitos e muitos séculos. Isso tem que ser reparado, sim. Então, até que isso seja esgotado, que cada sangue derramado, tá, seja esgotado, a sociedade nos deve, sim. E eu espero que ela nos pague dessa maneira, com políticas que nos contemplem. Contemplem as nossas famílias, que venham, sim, que tenha política lá nas favelas, porque onde o poder público não entra, a marginalidade toma conta. Então, falta o quê? Poder público. E o poder público se faz, meu povo, começando aqui dentro.
É daqui que começa a diferença. E eu, sinceramente, agradeço a cada um de vocês por essa iniciativa, que seja a primeira de muitas, que mais ações como essa aconteça, não só aqui na Câmara, como em todos os espaços. É dessa forma que eu acredito que a gente vai mudar essa sociedade para que ela se torne um pouquinho mais justa, um pouco mais igualitária. É a gente, sim, sabe, ocupando todos os espaços e que esses espaços sejam falados assim, olha, é seu, sim. Não é colocar a lei lá debaixo do papel e deixar ela quietinha, não. É colocar, dar visibilidade, olha, você pode, está aqui, busque o que é seu de direito. Então, é essa a nossa bandeira de luta, através da religião, esclarecer. Que o meu terreiro, o Centro Espírita Nossa Senhora da Guia, nós temos uma missão de trabalhar a cidadania através da religiosidade, aonde nós temos cantigas, que nós chamamos de pontos, né, aonde colocam para a gente a nossa grandeza. Quando a gente diz a nossa grandeza, é a nossa grandeza moral, a nossa grandeza espiritual, que é onde o orixá diz para a gente, vai, meu filho, você pode. Aonde tem um ponto que diz assim, olha, eu vou rezar na serra para a Santa Mãe de Deus. Não sou mais do que ninguém, mas ninguém é mais do que eu. É nisso que nós acreditamos e que levantamos a nossa bandeira na fé de nosso Pai Oxalá, que cubra cada um de nós com seu Alá misericordioso, de paz, de amor e de fraternidade. E que possamos, de mãos dadas, realmente dar a esse nosso país o destaque que ele merece, sendo o celeiro do mundo. E vamos buscar isso, dentro dessa diversidade que nos une. É essa diversidade bonita que dá as mãos, que faz a gente respeitar as unidades. Ok, meu povo? E é isso que eu tinha a dizer, porque meus irmãos me complementaram, certo? Eu agradeço a cada um de vocês por me ouvirem, pedindo ao nosso Divino Pai Oxalá que os abençoe. A todos vocês, meu saravá fraterno e o meu axé.